Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos entender a importância da cobertura vacinal no Brasil e como que ela está atualmente. Entre os anos de 1995 e 2015, as coberturas vacinais foram mantidas em patamares altos e novas vacinas foram acrescentadas ao calendário. Porém, desde 2015, as coberturas estão em queda, gerando novos surtos, como é o caso do sarampo, que chegou a ser erradicado e voltou a circular no país. Inclusive, entendendo a importância do tema, o CLP incluiu o indicador de cobertura vacinal no pilar de sustentabilidade social nos rankings de competitividade. No ranking dos municípios, por exemplo, que foi lançado agora em novembro, das 411 maiores cidades do Brasil, existem dados disponíveis sobre a cobertura vacinal para todas. Desse conjunto, em 149 delas, a cobertura vacinal está abaixo de 60% da população. Em 48 cidades, a cobertura vacinal fica abaixo de 40%. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos a Iula Merola, coordenadora da assistência farmacêutica de Poços de Caldas. Depois, falamos com a Carla Cruz, médica e professora da UFRJ, sobre o panorama da vacinação da Covid-19. Agora a gente está recebendo aqui a Iula Merola, ela é líder MLG, servidora pública, saúde e pesquisadora da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Iula, eu vou começar fazendo aquela pergunta padrão do Coisa Pública. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Sou Iula, uma mulher que trabalha pelos espaços de poder e que acredita muito na democracia, uma servidora pública há 20 anos que acredita no SUS, um SUS igualitário e universal para todos. Muito obrigado, bela abertura, uma abertura super direta. Iula, eu vou começar aqui o nosso papo fazendo a seguinte pergunta. A gente aqui no Brasil, a gente cresce, né, ouvindo uma frase, acho que a maioria das pessoas crescem ouvindo uma frase de que o Brasil é o país que sabe vacinar, o Brasil é o país capaz de vacinar. E aí eu queria te perguntar se isso realmente é verdade e como é que funcionam esses índices de cobertura vacinal no Brasil, como que é esse monitoramento das vacinas? Somos sim, viu, Guilherme? A gente tem que ter orgulho disso. Nosso Programa Nacional de Imunização é referência mundial. Nós temos essa história, né, de vacinação. Todo mundo tem a carteirinha de vacinação, aquela pequena. E como é que é a cobertura vacinal? Ela é trabalhada com indicadores. A cobertura vacinal é infantil. Nós temos 8 indicadores de cobertura vacinal. A vacina, aquela vacina infantil que a gente tem do 0 a 5, 6 anos, estourando até os 10. E como é que a gente avalia isso? É matemática pura. A gente vê o número de crianças vacinadas por o total da população daquela faixa etária. Então vamos fazer. Eu quero saber a cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano. Pego todas as crianças vacinadas com a cobertura completa, tá? Se tiver 2 doses, se tiver 3 doses, só vou considerar a imunização completa. Total de crianças nascidas com menores de 1 ano, vezes 100. Aí dá aquela coisa, cobertura de 95%, de 70%, de 70%. Então, a cobertura vacinal Brasil, ela é considerada a cobertura vacinal infantil. Vamos pensar Poços de Caldas aqui, a minha cidade. Ela tem 27 mil crianças menores de 1 ano. Quantas eu consegui vacinar nesse período de 1 ano? 10 mil? Tô chutando, tá, gente? 10 mil dividido por 27 vezes 100. Por isso que a gente fala da queda da cobertura vacinal. Quer dizer, que o número de crianças que estão vacinadas não é da sua totalidade da população. E eu vou até te perguntar, então, falou muito de dados, de evidências, então, qual que é a relação entre dados atualizados e bons dados quando a gente pensa em cobertura vacinal para a formulação de políticas públicas de imunização? Muito importante. E aí a gente voltando à primeira, que a gente viu que já tem um errinho, né? Um que a gente chama de viés. Área geográfica, será que essa população que eu estou falando está correta? Porque eu não tenho IBGE desde 2010, lembram disso, do censo? Então eu estou trabalhando com estimativa. Então faz 10 anos que eu trabalho com a estimativa da população. Será que a população coberta pela vacina é a correta? Esse é um ponto de interrogação. A área geográfica que eu estou avaliando, ela está correta para eu calcular essa população com a cobertura vacinal? E se eu não tiver esses dados certos, eu não tenho como trabalhar projetos e planejamentos para a saúde
saúde, não só para a saúde. Eu falo que a vacinação, ela impacta o quê? Quando eu tenho uma população com cobertura total da vacina, eu vou diminuir o número de transmissão de doenças. Lembra que a vacinação ela vem para erradicar doenças. Então, eu consigo trabalhar ações para melhorar aquele local. Exemplo, saneamento, melhorar o acesso à educação, melhorar o acesso ao transporte. Então, como eu sei o perfil da saúde pública daquela região, eu consigo trabalhar quais são as ações que eu preciso fazer naquela área geográfica. Então, ela se torna importantíssima. Mas a gente tem vários gargalos do PNI, por mais que ele seja fantástico e perfeito, a gente ainda tem erros de validação disso, porque quem vai marcar lá é aquela ponta. Lembra? Eu acho que todo mundo vacinou da Covid. Aqui no interior, gente, só para vocês falarem que depois que começou a plataforma agora, a gente fazia no mapa de papel, tá? De marcar X com caneta. É que agora evoluiu. Até 2 anos atrás, antes da Covid, você ia lá no posto de saúde e marcava. Então a Iula foi lá, ela tem 50 anos, eu vou marcar lá no X dos 50. Eu posso ter erro, eu posso ter contagem errada. Gente, papel é complicado. E hoje, o que acontece? Por que a gente tem esse delay de vacinação? Vocês estão falando de um sistema de informação. O interior tem internet na ponta? Vocês viram por que acontece aquela coisa que eles falam muito na televisão? A alimentação do sistema. Eu estou falando que eu estou na ponta numa cidade com menos de 200 mil habitantes. O que a gente faz? Lá onde está tendo a vacinação é numa tenda, lá não tem internet. A gente põe no papel, leva para a internet lá na Secretaria de Saúde com o moço digitando. E vai. E se ele entender a minha letra, né? Esquece disso. É complexo, né? Bastante complexo mesmo, né? A gente falou muito sobre a questão da tecnologia, né? De inovação, e esse é um exemplo perfeito de como precisamos avançar nesse sentido. Eu até vou puxar a próxima pergunta, então, Iula, te perguntando o que você considera que é preciso fazer e pensar na hora de planejar boas campanhas de vacinação, principalmente quando a gente pensa, como você falou, interior, onde não tem internet, onde não chega a pessoa. Então, como que a gente pode pensar em estratégias nesse sentido? Eu falo muito e defendo, sim, seria a valorização da atenção básica à saúde. 80% da população ela é atendida na atenção básica, que é os nossos PSFs nas unidades de saúde. Se a gente não olhar para esse local, capacitar, melhorar a estrutura, melhorar a tecnologia, dar apoio, a gente não vai conseguir fazer política pública na área de saúde em lugar nenhum. A atenção básica ela foi criada numa política muito boa, só que ela está sendo negligenciada. A gente olha muito, nós, Brasil, a média e alta complexidade, né? UTIs, hospitais, medicamentos, só que a gente esquece de uma atenção básica. Aquele agente comunitário, você quer uma política boa de vacinação, valoriza aquele seu agente comunitário que vai na casa da pessoa, que ele conhece a pessoa, ele é regionalizado, ele sabe quais são as demandas, por que não está vacinando, quais são as dificuldades. Então eu falo, para a gente ter políticas boas de vacinação, a gente tem que valorizar e muito empoderar a atenção básica em saúde. A gente ainda está precisando caminhar muito nisso ainda. Iula, a gente estava olhando aqui alguns dados da PNI, a gente ficou um pouco assustado que vem caindo, né, a cobertura vacinal para bebês nos últimos anos e tal, e a gente queria entender o que poderia ser feito nesse sentido pelos servidores públicos de saúde para, enfim, se você mencionou do censo, a gente teve uma série de políticas importantes cortadas, né, que a gente monitora isso, né, mas o que você poderia falar para os servidores públicos de saúde nesse momento para, de repente, um conselho, alguma coisa, sabe, um caminho? E é engraçado, né? Uma dicotomia, né? Nós somos referências mundial em vacinação e a nossa cobertura está caindo. Tem N fatores. Acreditam muito que a queda da vacina está, porque a minha geração e a geração dos meus pais acostumou a vacinar e vocês, eu acho que vocês jovens não viram as doenças como nós vimos. Então, para vocês, sarampo nunca existiu, catapora, rubéola. Então, como não existiu, muitas pessoas acreditam, alguns pesquisadores acreditam que essa baixa cobertura. Outros pesquisadores acreditam, como eu falei, a falta de estrutura e estruturação dessa atenção básica. Os servidores, eu vou te falar no Iabás, Guilherme, são guerreiros da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades. Eles estão lá tentando buscar essa família pela necessidade deles, sabem da importância deles no papel. O que eu falo muito é o município, o estado, saber da sua responsabilidade. PNI é nacional? Sim, mas quem faz a aplicação da vacina é o município. Então ele tem que saber da sua responsabilidade. E para eu conseguir uma cobertura vacinal adequada
adequada do meu município, eu tenho que estruturar a atenção básica. Então, quer informatizar? Então, me coloca computador nas unidades básicas, me capacita esses funcionários para lançar esse sistema, me treina eles para entender o que é cobertura vacinal, porque hoje o nicho, eu vou falando como já fui coordenadora dessa área, é um nicho muito fechado. Então, assim, faz o treinamento de X pessoas e só elas entendem da vacina. Só que eu que estou lá fora conversando com a população também tenho que entender. Eu falo que a saúde inteira tem que entender o sistema de PMI. Para mim, o grande problema da nossa baixa cobertura vacinal é não empoderar e capacitar e fortalecer a atenção básica que está lá entendendo as realidades da sociedade. Ele conhece a família e sabe por que não está indo vacinar. Às vezes, gente, a gente fala, não é o movimento anti-vacina. No Brasil, ele é muito pequeno, é mínimo. Então, assim, por que aquela mãe não está indo vacinar? Porque ela não tem passe para ir no PSF. Porque quando ela trabalha até 7 horas da noite, o PSF não fechou. E eu trabalho até 7 da noite. Então, eu falo que a gente precisa entender a nossa geografia para a gente adaptar cada unidade básica de saúde de acordo com a realidade do seu município. E não vir aquela caixinha de cima para baixo que a gente continua fazendo. Eu queria só aproveitar e fazer mais uma, que a conversa tá muito boa e a Yola é muito esclarecedora. Yola, foge um pouco da cobertura vacinal, quer dizer, tá ligado, mas aqui em São Paulo, né, tá se acostumando muito com essa questão do passaporte da vacina. Aqui, basicamente, você não faz nada se você não andar com sua carteira de vacinação. Queria que você trouxesse um pouco como que isso tá em Minas nesse momento e qual a sua opinião em relação a isso. Olha, São Paulo para nós aqui é uma realidade totalmente diferente, assim, porque em Minas a gente não tem passaporte, não, a gente vai em qualquer lugar. Sou super a favor, é uma forma da gente estimular a sociedade a vacinar. Não é nenhuma imposição, eu não vejo isso como uma imposição. A carteirinha de vacinação que a gente tem para ir para a escola, exames médicos, isso não é. Mas o que eu vejo, falta comunicação e transparência. Foi uma coisa impositiva. Mas assim, por que eu estou pedindo a carteirinha de vacinação? Por que eu estou pedindo o passaporte? Porque é uma ação coletiva. Não, a gente faz assim. Se você, o Guilherme, não mostrar o passaporte, você não vai para o show. Então ele é individual. Eu vou fazer a minha vacina porque eu quero ir num show. Não, você não está pensando na Natália nem na Yola. Não estou falando você, Guilherme, eu estou falando a informação do governo, dizendo a importância do passaporte como ação coletiva. Galera, se todos nós vacinarmos, a gente sai dessa, a gente vai ter carnaval. Eu brinco muito disso. Eu falo aqui, eu trabalho na ponta, tá, Guilherme? Eu sou da atenção básica. E eu falo isso para os meus pacientes quando eu estou lá entregando remédio. Não quero vacinar. Eu falei, você quer carnaval? Então vacina. É mais ou menos isso, você mostrar que aí todo mundo vai poder voltar a se encontrar. Sou a favor, mas a forma como ela foi imposta, ela foi uma forma muito pressionar de ordem, entendeu? E não de adesão. Me traz junto para o seu lado, vamos juntos trabalhar essa mobilização de sair dessa juntos. Não, faltou muita transparência e a comunicação da Covid para mim foi péssima. Ninguém mostrou na realidade o que estava acontecendo. A gente mostrava muito caos, o outro lado não caos, e não a realidade disso tudo. Perfeito, muito obrigado, Yola. Quero te agradecer imensamente por participar da Coisa Pública. Parabéns pelo seu trabalho. É uma honra receber mesmo, agradeço. Obrigada, gente, eu que agradeço. Falei demais, mas quando fala da área da gente, a gente estampa a falar, né? Oi, Carla, seja muito bem-vinda ao Coisa Pública. É um prazer te receber aqui novamente. E para começar, então, a nossa conversa, eu quero saber, Carla, visto que o índice de vacinação da Covid atualmente no Brasil está em 60%, qual que é o patamar ideal da cobertura vacinal para que seja possível uma retomada segura de atividades culturais e de lazer? Olá, agradeço o convite de estar participando aqui do podcast de vacinação da Covid-19. Sou Carla Santa Cruz Coelho, médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui da turma 3 do MLG e estou muito feliz de poder estar participando aqui e de falar sobre um tema tão importante que é sobre vacinação contra a Covid-19. A gente sabe que hoje, se nós já podemos voltar a algumas atividades e ter alguma retomada, né, de vida mais normal, como a gente estava acostumada, isso se deve em grande
grande parte a vacinação. Então, respondendo a sua pergunta, Natália, nesse sábado, o Brasil atingiu a marca de 300 milhões de doses aplicadas desde 17 de janeiro de 2021. Foi quando o Brasil iniciou a sua campanha de vacinação contra a Covid. Hoje, nós temos 88,64% dos brasileiros com mais de 12 anos que já receberam a primeira dose da vacina. O país, como você mesmo disse, alcançou, assim, 60,24% da população geral com 2 doses ou uma dose única. E nós sabemos que após 14 dias da segunda dose é que a população está completamente imunizada. O Brasil, ele está acima da média global de imunização, que é espantoso. No mundo está em 41%. O Brasil está com 60%. Então, ele está bem acima da média global. Na última semana, inclusive, o nosso país ultrapassou os Estados Unidos, que estagnou com 58% da população totalmente vacinada. Segundo o boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, divulgada no dia 4 de novembro pela instituição, ainda há necessidade de cautela para a retomada de eventos sociais com aglomeração, considerando somente o percentual de adultos completamente vacinados. Os pesquisadores, inclusive eu sou pesquisadora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós afirmamos que é fundamental que se atinja o patamar de 80% de cobertura vacinal da população total, para que sejam retomados eventos com grande público. Alcançada essa meta, ainda devemos alertar que os adultos precisam também serem vacinadas com uma dose de reforço. E a campanha tem que atingir crianças e adolescentes. Nesse domingo agora, o Brasil atingiu 97 mortes por Covid nas últimas 24 horas, atingindo o total de 612.722 óbitos da pandemia, só por Covid-19. Essa média móvel nos últimos 7 dias ficou em 201. Na comparação com os últimos 14 dias, foi uma variação negativa de 15%, apontando uma tendência de estabilidade. E esses números, esses indicadores que nós estamos acompanhando, esses são muito importantes. Isso é um legado do Sistema Único de Saúde, da gente ter informações precisas de todos os municípios e estados. No Brasil, a gente tem um consórcio de veículos de imprensa que lança todos os dados dos municípios e dos estados. Então, os municípios registram os óbitos e os casos, passam para os estados condensam essa informação e no final do dia nós temos essa informação pelos veículos de imprensa. Essa informação é muito importante porque assim nós podemos controlar a nossa pandemia. Então é isso, precisamos ainda continuar de olho nesses dados e não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Carla, muito obrigada pela análise. E agora eu quero te perguntar, pensando que os números estão abaixando, o que pode ser feito e pensado, quais estratégias podem ser tomadas para que esse número continue baixo e o que nós precisamos saber para o ano que vem, o que vai acontecer a partir do ano que vem? Primeiro, nós precisamos identificar como estamos agora, nesse momento, né? Essas informações são muito importantes. Não só essas, mas da vacinação, mas o número de casos novos, que é o indicador de incidência, para a gente poder ver, o número da prevalência, o número de pessoas que estão hospitalizadas, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão na UTI, o perfil dessas internações e nunca esquecer do que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde sempre citam e orientam: testar o máximo possível de pessoas. Então, se as pessoas estiverem com sintomas leves de gripe, essas pessoas têm que fazer o teste para Covid e se elas tiverem o teste, as pessoas próximas a elas, que tiveram contato próximos, devem ser avisadas. Se for no domicílio, devem ser testadas, se morarem, né, com essas pessoas têm que ser afastadas da vida social, fazer a quarentena aí de 10 dias. Isso é muito importante para a gente continuar aí contendo a pandemia. Então, testar o maior número de casos. Precisamos ter disponibilidade
capacidade para testar. Essa é uma primeira questão assim, que eu acho importante. A segunda questão importante é estimular a vacinação. Então, quem ainda não foi vacinado, se a gente tem um vizinho, alguém que ainda não foi vacinado, que tem alguma dúvida, conversem, insistam, façam campanhas, né, de educação, os governos, os municípios, servidores públicos, orientando essas pessoas que elas precisam ir serem vacinadas. E nos postos de vacinação, não perder essa oportunidade. Então, se a pessoa está lá, por algum motivo, ser vacinada, estimular que ela seja vacinada, se ela não puder naquele momento, naquele dia, anotar e ir na busca ativa. A terceira questão, até falando sobre isso, sobre a busca ativa, é orientar as pessoas que não tomaram a segunda dose. Existem mais de 20 milhões de brasileiros que não voltaram aos postos para tomar a segunda dose. Principalmente adolescentes, eles tomaram a primeira e não foram mais. Acho, já tomei uma, já estou imunizado, não preciso mais. Isso é errado. A gente precisa das 2 doses e precisamos atingir aí, como eu falei na primeira pergunta, 80% da nossa população. Estamos em 60%. Vamos caminhar, mas precisamos buscar ativamente essas pessoas. Então, muitos municípios estão fazendo o dia D. O que é o dia D? Todos os postos estão abertos para todas as pessoas que não tomaram a segunda dose ou que esqueceram também de tomar a dose de reforço, né, a partir de 60 anos, ou que tenham comorbidades, ou que já tenham tomado há 5 meses a segunda dose. Essas pessoas já podem voltar nos postos de vacinação e serem vacinados para continuar a imunização. O que a gente sabe até agora? Que a Covid-19, depois de um tempo, ou que você já teve a doença, ou que você tomou a vacina depois de 5 meses, há uma queda dos anticorpos. Então, pessoas com 2 doses até já ficaram internadas, já precisaram, mais idosos, precisaram de intubação. Então, é muito importante que as pessoas com 5 meses da segunda dose compareçam aos postos de vacinação para tomar uma dose de reforço. Quem já tomou a primeira e não tomou a segunda, também compareçam aos postos de saúde. Quem ainda não tomou nenhuma dose, o mais rápido possível, participem desse movimento, que é um movimento coletivo. A gente não pode pensar só na parte individual, precisamos pensar na coletividade, e na coletividade precisamos pensar também nos outros países que ainda não têm tanta distribuição das vacinas. Então, a Organização Mundial de Saúde está fazendo um esforço enorme para também disponibilizar vacinas para países que são mais pobres e estão com dificuldades em relação a isso. Agora, Carla, visto que o movimento anti-vacina vem crescendo cada vez mais com a pandemia, sobretudo puxado por alguns políticos, como que a gente pode fortalecer a confiança da sociedade nas vacinas de distribuição pública? Esse conceito de excitação de vacina, de movimento anti-vacina, ele é recente, tá? E envolve uma relutância ou recusa das pessoas de se vacinarem. Para você ter uma ideia dessa magnitude desse problema, a Organização Mundial de Saúde considera esse movimento antivacina, ou hesitação, né, de se vacinar, uma das 10 maiores ameaças à saúde global. Mensagens importantes como: o vírus, ele não respeita fronteiras e não precisa de passaporte. A gente pode ver isso agora, né, com a Covid. Qualquer negligência em relação a doenças infecciosas é uma possibilidade de retorno, ou seja, algumas doenças que já estavam controladas, como sarampo, rubéola, elas podem retornar. Na década de 70, a gente tinha pessoas que tinham poliomielite, que hoje usam cadeiras de rodas, porque não foram vacinadas ou tiveram algum problema na vacinação naquele período. Hoje, a gente vê poucas pessoas com sequelas da poliomielite. Isso é muito importante. Isso se deu porque nós avançamos, né, na vacinação. Então, é muito necessário fortalecer a confiança da sociedade nas vacinas, né, e promover um esforço contínuo à população-alvo para detectar quais são as causas de rejeição às vacinas e trabalhar nelas com comunicação para a sociedade. Entender quais são os motivos, né, que as pessoas têm tanto medo em relação às vacinas. Nós sabemos que o nosso Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, como eu falei, que foi criado na década de 70, ele é um exemplo de uma política de Estado bem-sucedida. Muda governo, os governos se sucedem, mas o programa permanece. Claro, com alguns percalços, algumas dificuldades,
dificuldades até de financiamento, de organização, mas é uma conquista dos brasileiros e ele é reconhecido em todo o mundo. É gratuitamente um país com tantas diferenças regionais que às vezes para você chegar numa população você tem que andar de barco, tem que ir de avião, tem que andar quilômetros até atingir determinadas populações, com mais de 200 milhões de habitantes morando em diversas regiões, né, do Oiapoque ao Chuí. O custo previsto para o ano de 2020 com a vacinação do Brasil foi de 5,3 bilhões de reais. Então, é um custo que é muito importante porque previne doenças e salvam vidas. Muitas vidas, a gente pode ver isso com a Covid agora. É um valor alto no gasto do sistema de saúde, mas ele é baixo se você comparar com o número de internações, o número de sequelas de pessoas doentes que poderiam ter sido prevenidas essa doença. Nós hoje, para crianças e adolescentes, até adolescentes, nós temos uma carteira, né, que a gente chama um calendário de vacinação com proteção contra 17 agentes diferentes de doenças importantes, inclusive 2 vírus que causam câncer. E as crianças e o adolescente têm possibilidade de tomar essas vacinas, como a de HPV, né, que é um câncer de colo uterino. Então, para meninos e meninas, isso é muito importante tomar essa vacina. E a hepatite B, que ela pode causar um câncer hepático do fígado. Tudo isso, com a vacina, ela consegue prevenir e evitar doenças mais graves. Então, isso é muito bom. Felizmente, no Brasil, essa história do Programa Nacional de Imunização, ela é exitosa, mas, infelizmente, no Brasil, nós temos um aumento a cada dia mais, no mundo todo, mas no Brasil também, pessoas que não acreditam nas vacinas. Então, esse movimento ele vem muito de um grupo mais de extrema direita, com nível socioeconômico um pouco mais baixo, segundo alguns estudos. Essas pessoas são mais céticas, têm um maior radicalismo em relação a teorias conspiratórias e têm menos medo até do vírus da Covid. Não tem tanto medo de ficar doente. Essas pessoas geralmente não confiam no governo, nem na imprensa, nem em organizações internacionais, nem nos profissionais de saúde. Elas, por exemplo, podem acreditar em algumas frases que eu vou falar agora, gente, mas que é muito importante, que são fake news. E precisamos combater. Por exemplo, o vírus, gente, ele não altera o nosso DNA. A vacina não altera o nosso DNA. A vacina contra a Covid, ela não provoca abortamento, certo? Outra fake news, que a vacina poderia implantar um chip no nosso organismo, no nosso corpo. Isso é mentira, não é verdade. Outra coisa, as vacinas não provocam Covid. Ao contrário, elas evitam que vocês se desenvolvam Covid mais graves e precisa de uma internação hospitalar. Outra coisa é o medo para efeitos colaterais contra as vacinas. Elas não causam efeitos colaterais graves. Elas podem ter algumas alterações leves, como dor no local, alguma febre, mas nada além disso. As vacinas não causam autismo. Também é uma outra fake news. Eu só selecionei algumas fake news que às vezes a gente escuta algumas pessoas ou recebe no nosso grupo de WhatsApp alguma questão sobre isso. Então é importante nós combatermos essas fake news. Lembrando que a Covid-19, ela não é só uma doença pulmonar com sintomas respiratórios, ela também é uma doença sistêmica. Ela causa uma endotelite, ela atinge vários órgãos. E ela não acaba por ela mesma, né? Algumas pessoas ainda têm o que a gente chama síndrome pós-Covid, que causam sequelas e exigem uma linha de cuidado específico para essas doenças. Alguns estudos mostram que 80% ficam com sequelas, com anosmia, perda, né, do olfato, do paladar. 58% ficam com fadiga crônica e aí precisam de todo um processo de reabilitação, né, para voltar a exercer atividades físicas ou mesmo trabalhar. Alguns casos ficam com fibrose pulmonar e até insuficiência renal. A gente teve um aumento no número de casos de pessoas pós-Covid em hemodiálise e sequelas de reabilitação em geral, como paralisia de uma parte do corpo, dificuldade para caminhar e tudo isso. Além dessas questões físicas, no nosso país, na pandemia, nós temos um luto muito importante, né? Um luto
luto pressentido e coletivo. Como eu falei dos números inicialmente, 612 mil brasileiros morreram, né? Nós temos um luto nas nossas famílias, né? Pelo menos um de nós tem alguém da nossa família que nós perdemos durante a pandemia, ou mesmo algum conhecido, né? Se não for da nossa família, algum conhecido. Então ficaremos, nós que sobreviveremos a essa pandemia, com essa marca nas nossas vidas. E precisamos muito de uma rede de apoio, até de questões de saúde mental, porque isso é uma marca quando nós temos tragédias, né, na nossa história. Se a gente puder lembrar, no início do século, na gripe espanhola, quando morreram várias pessoas também no nosso país, nós ficamos com essas marcas. E hoje, a história da medicina mostra a pandemia da Covid-19 é mais uma que vai ficar como uma marca nas nossas vidas. Daqui a 10, 20 anos, nós vamos falar, lembra na época da Covid, quando a gente ficava em casa, quando a gente tinha medo de sair, quando não existia ainda vacina? Nós vamos lembrar disso, vamos contar essa história. Então, essas narrativas são muito importantes. Gostaria de reforçar a importância das medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, lavar as mãos, evitar aglomeração, o uso de álcool gel, que a gente sabe que isso é o que tem salvado as vidas. Carla, muito obrigada pelas informações. Foi uma análise completa que você fez agora pra gente. Seu tempo foi precioso. Acho que você trouxe essa questão das fake news. É muito importante. A gente tá sempre tentando desmistificar o que chega pra gente, né? Essas frases, esses conceitos. Então, muito obrigada mesmo. Adorei o que você trouxe. E espero que a gente consiga, né, estar sempre falando sobre esse assunto e trabalhando para cada vez mais as pessoas entendam a importância da vacinação, dessa cobertura vacinal que a gente tem no Brasil, que é uma coisa que são poucos países que têm essa cobertura vacinal tão grande como a nossa, né? Tão importante, tão relevante. Então, muito obrigada. De nada, e estou à disposição aí para esclarecer novas questões e reforçar a importância da vacinação. Eu, como professora do curso de Medicina, uma servidora pública, acho muito importante estarmos juntos da população e de todas as formas de interação para que a gente passe a maior número de informações. Então, sempre que vocês precisarem, estou à disposição para a gente conversar com o público e tirar as dúvidas, né? Que eu acho que é muito importante no momento que a gente tem tantas fake news, tantas informações desencontradas, termos pessoas que possam explicar, pelo menos tentar explicar da melhor forma possível, para que a gente passe, né, por esse momento e que a gente possa evitar tantas mortes, né, e que pessoas próximas não morram mais. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Esse episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, você pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.